Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra comentar as 9 leituras finalizadas no mês de novembro. Novembro foi um mês de excelentes leituras, então eu não podia deixar de vir compartilhar com vocês, ainda que um pouquinho atrasada, né, porque essa questão de Copa do Mundo, final de ano e quase férias acabaram tumultuando um pouquinho os dias, mas estou aqui para comentar as leituras com vocês. Lembrando que, antes de mais nada, o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Se gostarem de qualquer coisa da Amazon, seja livro ou, não sei, o que vocês quiserem comprar, por favor, utilizem o meu link. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal e no conteúdo que eu produzo por aqui. Lembrando que o link da lojinha da Shopee também se encontra aqui embaixo. Lá vocês encontram post-its muito diferentes para combinarem com a capa dos livros de vocês, que eu sei que vocês também têm essa mania, marcadores de livros, amigurumis, enfim, bastante coisa bacana, inclusive livros de desapego. E se o preço do frete por lá ficar muito ruim, vocês podem me chamar no Instagram que a gente pode combinar um frete melhor, ok? E lembrando também que deixe seu curtir nesse vídeo e se inscreva no canal porque isso ajuda bastante. Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. E a minha primeira leitura do mês foi A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum, que eu li com a Alba e com a Glaucia do Alegria Literária. E com certeza esse aqui foi um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida, eu nem tô exagerando. Aqui a gente tem duas garotas que elas ficam órfãs e vão ser criadas por uma tia. Essa tia tem filhos, esses filhos têm amigos na rua e eles têm uma brincadeira um tanto quanto cruel. E essa tia resolve usar desta brincadeira para manipular os meninos e as crianças da rua para torturarem uma dessas irmãs. E quando eu falo tortura, gente, é tudo muito visual nesse livro, é tudo muito forte. Então, é o tipo de livro que te revira o estômago e que te deixa, assim, mal realmente de estar lendo. Foi um livro que me causou repulsa em muitas cenas, que eu fiquei angustiada, ainda mais depois que eu soube que este livro aqui ele é baseado em um caso real, onde uma das garotas realmente passaram por toda essa tortura, sabe? E nesse livro aqui, essa irmã que é torturada, ela acaba aceitando as coisas, ela acaba ficando quieta, porque ela tem uma irmã que se feriu muito em um acidente e a tia sempre ameaça fazer coisas ruins com essa irmã. Só que ela não fica aceitando tudo calada, não é só isso o livro inteiro. A gente tem um personagem que vai estar mostrando um outro panorama pra gente, que vai estar mostrando de fora como às vezes ele causa como essa tortura às vezes causa repulsa nele, como às vezes ele se sente tentado a torturar também. O que vai abordar um pouquinho também da natureza humana, das questões de você estar em contato com algo errado e se você se mantém calado e se torna cúmplice ou se aquele mal repetido diversas vezes na sua frente vai começar a fazer com que você queira praticar aquilo também, sabe? Ele vai trazendo diversas questões. É um livro muito interessante, mas é um livro, como eu disse, muito pesado, não é pra todo mundo. Tem diversas cenas de tortura, de estupro, assim, todos os gatilhos possíveis, entendeu? Então saibam que é um livro pesado, que não é pra todo mundo e que possui diversos gatilhos. Mas assim, ainda assim eu gostei bastante da leitura, o autor escreve muito bem e foi um livro que mexeu muito comigo. E aí, gente, depois de uma leitura tão pesada, eu tive que pegar o quê? Um romance, que foi Uma Segunda Chance, da Christina Lauren. Eu não vou ficar falando sobre esse livro, porque tem um vídeo específico sobre esse livro já aqui no canal, mas já adianto que eu gostei bastante da leitura. Fui contando ponto a ponto das minhas impressões no vlog de leitura, então eu vou deixar aqui em cima. E a edição tá linda, então vão lá conferir um pouco mais da minha opinião. O terceiro livro que eu li foi um e-book, que foi O Caso da Governanta, da Courtney Milan. Ele é um livro que se passa antes do primeiro livro da série dos Excêntricos e vai contar um pouco da história dos pais do protagonista masculino do primeiro livro e como eles chegaram ao ponto em que está, né, o primeiro livro. E é um livro muito interessante porque você conhece realmente o caminho percorrido antes do primeiro livro, como aquele núcleo familiar chegou no ponto em que chegou, como o personagem trouxe as questões pra si, porque a gente vislumbra um pouco, né, daquela dor dele, da situação toda em que ele se envolveu indiretamente e sem qualquer intenção, porque ele era apenas uma criança na época. E eu gostei muito, muito, muito. Eu acho que vale muito a pena ler. E se você tiver a oportunidade, leia este conto antes do primeiro livro. Eu não vou entrar muito em detalhes porque dá spoiler, tá? Algumas questões desse conto dá spoiler no primeiro livro. Eu nem quis mencionar na época porque estragaria a experiência de leitura.
Mas se você ler primeiro o conto e ler o primeiro livro, faz sentido. Se você ler o primeiro livro e ler o conto depois, também faz sentido. Então, deixo claro aqui que gostei bastante, que acho que vale a pena dar uma chance pro conto também, que está gratuito na Amazon. E pra minha leitura seguinte, eu ainda me mantive no romance, porque eu ainda precisava tirar aquela história pesada da minha cabeça. E eu peguei Uma Noite na Itália, da Lucy Diamond, que é uma autora dos romances de hoje que eu gosto bastante, porque ela escreve livros onde o desenvolvimento pessoal dos personagens é o foco central da história. E sim, tem romance, mas o romance não é o principal aqui, e sim a jornada das protagonistas. Nesse livro não é diferente. A gente tem a história da Ana, que é uma moça que ela foi criada pela mãe, e que ela nunca conheceu o pai, ela nunca soube nada sobre ele. A avó tá numa casa de repouso, ela tá com uma demência, e ela acaba revelando algumas coisas sobre o pai da Ana, e ela tá disposta a procurar esse pai, a procurar um pouco mais da vida dele para descobrir o que ela perdeu em todos esses anos, se ele sabia que ela existia, enfim. Ela quer saber mais sobre esse pai e a mãe não tá disposta a falar. Nós temos também a Catherine, que é uma mulher que ela viveu em função dos filhos e do marido. Ela tinha planos de ir para a faculdade, de se tornar uma mulher independente, mas ela engravida de gêmeos quando ainda é muito nova e ela acaba se casando. E agora os gêmeos estão indo para a faculdade. Ela não sabe ao certo o rumo que ela vai tomar para a vida dela. E ela, voltando de deixar os filhos na universidade, acaba descobrindo uma traição do marido. E a Sophie, que é a nossa terceira protagonista aqui, ela é uma moça que ela tinha um sonho que foi frustrado pelos pais, ela vai embora e agora ela tá de volta porque o pai tá muito doente e ela vai acabar dando aula de italiano para essas duas mulheres que eu mencionei anteriormente. Ela é uma mulher que ela é muito livre, que ela quer conhecer o mundo, que ela conheceu muita coisa, que ela viu muita gente, mas ela não sabe ao certo o rumo que ela quer dar pra vida dela, sabe? E eu achei que a história dessas mulheres só se ligaria por conta das aulas de italiano, mas não. A autora soube construir uma trama aqui em que a vida dessas três mulheres se enreda muito bem, que a gente tem personagens secundários fascinantes, que as nossas protagonistas evoluem muito e a gente tem uma pitada de romance que deixa o coração quente. Enfim, tem muita coisa que acontece nesse livro, plots que me surpreenderam, plots que me encantaram, personagens incríveis que eu guardei no coração e eu recomendo muito essa leitura pra vocês, gente. Se vocês procuram romances com o desenvolvimento pessoal das protagonistas, onde a jornada é o mais importante, essa aqui é uma boa pedida. Eu gostei muito, fiquei apaixonada pela história. E com vontade de conhecer a Itália. E a minha leitura seguinte foi O Que o Vento Sussurra, da Amy Herman. E esse aqui já tem uma pegada totalmente diferente, porque ele é um romance histórico com viagem no tempo. Aqui a gente tem uma protagonista que ela perdeu o avô, que era tudo que ela tinha. Os dois sempre foram muito ligados, eles construíram uma relação muito bonita. E ela queria muito conhecer a Irlanda, ela nunca conheceu o avô, sempre se negou a levá-la, apesar de acompanhá-la por diversos lugares ao redor do mundo. Ela é uma escritora. E ela resolve fazer uma despedida do avô, então, nesse lugar onde ele cresceu, onde ele nunca quis levá-la. Acontece que, chegando lá, ela acaba viajando no tempo para um período de guerra, a Revolução da Páscoa primeiro, e depois o período onde os irlandeses estão tentando sua independência contra o Reino Unido, né? Eles querem se ver livres do controle do Reino Unido sobre suas terras, sobre sua política, sobre seu povo. E a partir daí a gente vai ver muito desse contexto histórico que pra mim era muito desconhecido. E vamos ver a Ana, que é a nossa protagonista, conhecendo o passado do avô, conhecendo o avô ainda pequeno e sendo confundida com uma pessoa que eu não vou dizer quem é, porque senão estragaria um pouco da experiência de leitura de vocês, e se apaixonando também, porque aqui a gente tem romance. E aí você pensa, como esse romance pode existir se a qualquer momento ela pode voltar pro tempo dela. Então, quem gosta de Outlander vai gostar muito, quem gosta de histórias de viagem no tempo vai gostar muito, quem gosta de romances históricos também vai adorar esse livro aqui. Eu terminei a história encantada, eu gostei muito do contexto histórico que eu não conhecia, gostei muito dos personagens, da forma como eles são desenvolvidos, como a protagonista sempre se vê em meio a um dilema quando ela sabe o que os amigos, o que as pessoas com que ela tá convivendo vão passar, mas ela não pode dizer nada porque soaria muito estranho. E ela nem é quem se diz ser, sabe? Então, nossa, sensacional. Todo o hype nesse livro foi merecido e eu acho que quem ainda não leu devia dar uma chance.
A leitura seguinte foi o polêmico Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Polêmico porque eu vi muita gente odiando esse livro, falando que é o livro mais fraco da Taylor. E, gente, eu gostei bastante. Confesso a vocês que eu comecei com um pé atrás em relação a esse livro, porque eu não gostei muito da Carrie. Na verdade, eu não gostei nada da Carrie em Malibu Renasce, né? Que é o terceiro livro dessa série dos famosos aqui que a Taylor fez. Eu não sei exatamente como é o nome, mas enfim. E quando a gente começa esse livro, a gente vê muito do que as pessoas odeiam na Carrie, porque a autora ela não quer só falar que ela é uma personagem que é vista como detestável. Ela quer mostrar isso pro leitor, quer mostrar o porquê ela conquistou essa fama, porque as pessoas pegaram um certo ranço dela. E a gente enxerga muito bem isso. E aí a gente passa por um momento de desconstrução, onde a autora vai mostrar pra gente que muito do que a Carrie vem do que ela sempre cultivou ao longo da vida e que ela não tem facilidade com relações interpessoais e que ela não conhece nem a felicidade de verdade, pra ser sincero, quando você analisa o livro inteiro. E ela é uma personagem muito complexa, muito falha, que em um primeiro momento você não gosta, mas depois você entende e respeita. E você entende muito da jornada dela e de todo o hate que ela recebe, de toda a pressão da mídia, as pessoas sempre subjugando ela e o talento dela. E, enfim, eu gostei bastante desse livro. Confesso que, de início, as partes que tem muitas descrições de tênis foram um pouco difíceis, mas quando você começa a torcer pela Carrie, quando você começa a entender a história dela, começa a entender a jornada dela, é muito mais interessante, sabe? Essas partes também se tornaram interessantes pra mim, mas eu sei que foi algo que incomodou muitas pessoas. Gostei muito desse livro, gostei muito de reencontrar essa personagem, contrariando todas as minhas expectativas, porque eu achei que eu não gostaria dela de jeito nenhum, mas acabei gostando, acabei entendendo, e acabei trazendo um pouquinho da Carrie pro meu coração, sim, confesso. Passei um bom pano pra ela. Rosa com glitter. Leitura seguinte foi A Livraria Mágica de Paris, da Alina George. E esse aqui, gente, eu não vou falar muito sobre o livro porque eu vou ter um vlog de leitura exclusivo sobre ele e sobre o segundo livro que saiu de dentro dele, mas basicamente a gente tem aqui um homem que foi ferido pela vida, ele carrega uma dor de um amor que foi muito grande, avassalador, e ele perdeu. E ele tem uma livraria Barco, onde ele consegue encontrar os livros certos para as pessoas certas, os livros que funcionam como antídoto para a alma, sabe? Que curam as pessoas. Ele só não consegue fazer isso consigo mesmo. E temos aqui também um autor que escreveu um grande best-seller logo no início da carreira e que agora se encontra perdido e com medo de nunca mais conseguir escrever algo bom ou algo que vai realmente fazer com que ele sinta que ele está escrevendo algo importante. E de início, esses dois personagens vão sair uma jornada na livraria Barco do nosso protagonista e muitas coisas vão acontecer. É um livro com uma escrita poética, é um livro muito bonito e vocês vão saber mais sobre ele no meu vlog de leitura. Mas já adianto que eu amei demais e que foram muitas marcações, muitos trechos incríveis, que agora eu não vou conseguir abrir nenhum, mas que eu tive que ir marcando com marca-texto porque era realmente muita coisa que eu queria ir marcando no livro e o post-it não ia dar conta. Então aguardem que vai sair um vlog de leitura e eu tenho certeza que vocês vão querer ler esse livro e se apaixonar por ele como eu me apaixonei. E bem, a minha penúltima leitura do mês foi pro Clube do Livro de Barbacena, que foi A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, eu acho que é isso. É um clássico, né? Eu, sinceramente, apesar de ser um livro muito conhecido, que tem até uma adaptação aí de uma comédia antiga com a Emma Stone, eu acho, não era um livro do qual eu conhecia muito. Eu fiquei com muita vontade de ler este livro na época de Bom Sucesso, né, a novela com Antônio Fagundes na Globo. Comprei, mas acabou ficando parado no instante. Esse o Clube do Livro vota e esse livro aqui entra para nossa leitura. E assim, foi uma leitura desafiadora, não foi fácil, a escrita dele não é muito fácil, mas ainda assim foi uma jornada que valeu a pena porque eu achei esse livro simplesmente sensacional. Já no início desse livro a gente tem uma introdução enorme, de mais ou menos umas 40 e poucas páginas, é realmente bem grande, que na verdade é um conto feito pelo autor que acabou introduzindo a história. Ele vai contar do tempo em que ele trabalhou na alfândega, das figuras distintas que trabalharam com ele, e do momento em que ele encontrou a história da mulher da letra escarlate costurada na roupa. Essa parte obviamente é mentira, eu acho, a crítica acha, todo mundo acha, mas ainda assim
É uma maneira interessante de se construir, né, essa introdução da história. E a Esther é essa mulher. Ela era casada, o marido desapareceu aí no mundo, então ela acaba vivendo sozinha ali em Salem. Ela sempre foi uma mulher temente a Deus, muito religiosa, sempre procurou fazer o bem para as pessoas, mas é pega em seu pecado quando é descoberta como adúltera, quando aparece grávida e o marido dela, como eu disse, desapareceu, ninguém nem sabe quem é. E a sociedade, que é uma punição exemplar para essa mulher, para que outras mulheres não sigam o exemplo dela, e acabam levando-a em praça pública para ser exposta durante um tempo. E tem no peito, então, nas vestes que usa, uma letra escarlate costurada para que seja o exemplo de seu pecado, para que todos vejam que ela é uma pecadora. E a Esther, em momento algum, ela quer revelar quem é o pai dessa criança, porque existem determinadas situações envolvidas nisso e ela prometeu e ela não vai revelar, então ela acaba se tornando a única culpada por todo esse pecado. Apesar de filhos não se fazerem sozinhos, não é mesmo? E aí a gente então vai ver, num primeiro momento, toda essa exibição, toda a forma como ela é julgada a cada momento por seu erro, como em nenhum momento o marido que abandonou é condenado ou as pessoas realmente se importam com quem é o pai da criança, apesar de terem mais curiosidade do que tudo. E a gente vai acompanhando a história dessa mulher, o crescimento da Pearl, que é a filha dela, e logo no início, quando ela está sendo exposta em praça pública, o marido dela também volta à cidade, não se revelando, não querendo que ela revele quem ele é. E a gente vai acompanhar então toda a jornada dessa personagem, todo o julgamento social, toda a forma como a mulher é recondenada, como ela é sempre vista como a única errada da situação, não é mesmo? E como o livro acaba se tornando atemporal, porque se você pegar uma cidade pequena, provavelmente a mulher seria julgada e condenada da mesma forma que a Esther foi, exceto pela letra escarlate, né? Mas assim, na língua das pessoas. Aqui a gente vê, por exemplo, a Esther sendo tratada como escória, pelas pessoas que são consideradas escória da sociedade e que ela sempre buscou ajudar. Então, assim, é um livro muito interessante, um livro, como eu já disse, com elementos atemporais, e eu gostei muito da leitura, muito mesmo. Tem coisas que eu não quero revelar porque foram surpresas pra mim. Apesar do livro ser um clássico e já ter sido publicado há muito tempo, foram surpresas pra mim e eu quero que surpreenda também quem se interessar em ler. E assim, já adianto que eu gostei muito, que foi um livro que mexeu muito comigo, que me despertou diversos sentimentos e que valeu cada um dos esforços que eu fiz pra terminar, porque realmente, como eu disse, não é uma leitura fácil. Mas gostei demais, acho que vale muito a pena dar uma chance e recomendo muito. E pra terminar o mês, depois de ler um livro pesado, acabei pegando Estupidamente Apaixonados, da Alicia K. Adams, que é um romance muito gostoso, que me arrancou suspiros, risadas, que tem um gato muito temperamental, que também traz um ar mais cômico pra trama. Temos diversos assuntos sendo abordados aqui. E eu não vou ficar falando sobre o livro, porque também tem vlog de leitura sobre ele aqui no canal, tá aqui nos cards. Vai lá conferir que vale a pena, porque esse livro também tá muito bom. Eu tô amando essa série. E bem, pessoal, essas foram as 9 leituras do mês de novembro. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum, se tem vontade de ler. Vamos conversar, ok? Me contem aí também qual foi a melhor leitura do mês de novembro de vocês. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.